Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos práticos na conduta da doença renal crônica. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Então, inicialmente, vamos definir ciência renal crônica. Ciência renal crônica são lesões, alterações que levam à diminuição da filtração glomerular. Isso vai ser percebido pelo aumento da creatinina. E ou presença de lesão parenquimatosa, que vai ser percebido ou pela presença de hematúria, ou principalmente de proteinúria no EAS, ou até por alguma alteração no exame de imagem, que é mantido por mais de 3 meses. Então, é fundamental essa divisão de tempo, porque se nós lembrarmos lá da insuficiência renal aguda, lá dos critérios de Rifle, nós vamos ver que se as alterações na taxa de filtração glomerular, né, a diminuição da função renal provocada pela insuficiência renal aguda, se ela for mantida por mais de 3 meses, nós caímos naquele estágio final, que é o estágio da doença da DRC do Rifle. Então, insuficiência renal aguda pode durar no máximo 3 meses, e insuficiência renal crônica doença renal crônica tem que ser mais do que 3 meses. Que processos que levam a essa diminuição da função renal? Os mais prevalentes no mundo inteiro são diabetes mellitus e a hipertensão arterial benigna, a nefrosclerose hipertensiva benigna. Mas outras doenças também podem causar. Doenças sistêmicas, por exemplo, como o lúpus, eritematoso sistêmico, doenças infecciosas, como, por exemplo, o HIV, que leva a uma glomerulopatia, que é uma forma de glomerulosclerose segmentar e focal esclerosante de rápida evolução, o abuso de medicamentos, principalmente o abuso de anti-inflamatórios, as várias outras glomerulopatias, como, por exemplo, a glomerulosclerose segmentar e focal, a própria Berger, que é extremamente comum, podem evoluir para doença renal crônica. A nefrolitíase, quando está associado a cálculo coraliforme, e principalmente bilateral. Nós sabemos que aqueles pacientes que se recuperam da IRA também podem evoluir, né, com uma grande perda de massa renal funcionante, evoluir para a insuficiência renal crônica, e as infecções do trato urinário, principalmente as pielonefrite crônicas, principalmente associados quando acontece na infância, podem levar, são causas importantes de insuficiência renal crônica. Bom, vamos falar um pouco da fisiopatologia, principalmente dessas duas doenças mais importantes. Na nefrosclerose hipertensiva, o que acontece é que existe um espessamento da parede das artérias, que é universal, um processo chamado de arteriosclerose. Isso no rim leva a uma diminuição do suprimento sanguíneo para o rim, uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, né, porque espessa a parede, diminui o lúmen. Isso vai levar a uma lesão isquêmica dos néfrons. Essa lesão isquêmica provoca um processo inflamatório e acaba ativando macrófagos, e alguns macrófagos especializados chamados de foam cells. Eles liberam fatores de crescimento, como, por exemplo, o TGF-beta1, fator transformador. Esse TGF-beta1, ele atua em cima das células do mesângio, fazendo com que as células do mesângio regridam aos seus estágios de mesangioblásticos. Esses mesangioblásticos, então, começam a liberar matriz mesangial, o que leva à esclerose do rim e à perda gradual de função renal por perda gradual de néfrons funcionantes. O que acontece na nefropatia diabética? Nós sabemos que o excesso de glicose no sangue leva a um processo de glicolização não enzimática, que não envolve nenhum tipo de enzima, das proteínas plasmáticas. Isso acontece no corpo inteiro. Essas proteínas, então, acabam lesando o endotélio, né, também de forma generalizada. Nós sabemos que o diabetes é uma doença sistêmica. E no rim, isso acomete principalmente a arteríola eferente, fazendo, então, com que haja um processo de arteriolesclerose mais pronunciado na arteríola eferente. Consequentemente, se fecha a arteríola eferente, se aumenta a pressão dentro do néfro e aumenta a taxa de filtração glomerular, o que é um fenômeno conhecido no diabetes. Nas fases iniciais da nefropatia diabética, a taxa de filtração glomerular, o clearance desses pacientes é maior do que de um paciente não diabético. Isso é conhecido. Mas a longo prazo, este processo de aumento da taxa de filtração glomerular e de aumento da hiperfiltração dentro do rim acaba ativando também as células do mesângio, que começam a produzir mais matriz mesangial, levando a um processo parecido com o processo da nefrosclerose hipertensiva, que é o processo de glomerulosclerose diabética e perda gradual de função renal que acontece nesses pacientes.
Quais são os fatores de risco, então? Nós já dissemos que a presença de diabetes e hipertensão são os mais fortes fatores de risco para desenvolvimento de doença renal crônica, mas também uma história familiar de doença renal crônica, indivíduos que têm alguém na família que tem doença renal crônica dialítica, também é um forte fator de risco. Como nós dissemos, doenças infecciosas, recuperação de função renal e alguns fatores sociodemográficos. Entre eles, o mais importante de tudo é o envelhecimento da população. Quanto mais a população envelhece, maior a incidência de doenças crônicas. Isso não poderia ser diferente com a doença renal crônica. Como fazer o diagnóstico precoce? Através de avaliação sistemática dessas populações de alto risco. Então, pelo menos os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, os indivíduos com mais de 60 anos de idade e aqueles com história familiar, obviamente que tem aqueles outros fatores de risco, doença sistêmica, etc. Mas aqueles que têm história familiar de doença renal crônica deveriam ser submetidos a um EAS para avaliação de presença de proteinúria, principalmente, mas também hematúria, e um exame simples de sangue com avaliação da creatinina, e a partir da creatinina se estima a taxa de filtração glomerular através da fórmula do MDRD, por exemplo, que está disponível na internet e alguns laboratórios já soltam isso para a gente. Como é que se define, então, insuficiência renal crônica? Nós já dissemos claramente que a insuficiência renal crônica é a presença de diminuição da taxa de filtração glomerular ou algum marcador de lesão renal que persiste por mais de 3 meses. Então, os marcadores de lesão renal é a albuminúria, pode ser feita a albuminúria de 24 horas ou relação à albumina creatinina, anormalidades no sedimento urinário, proteinúria ou hematúria, distúrbios eletrolíticos devido a lesões tubulares, anormalidades detectadas, por exemplo, numa biópsia renal, anormalidades estruturais detectadas por um exame de imagem, por exemplo, um indivíduo que tem um rim único que foi detectado pelo ultrassom. Isso é considerado doença renal crônica. O indivíduo que é transplantado nunca é considerado curado, é um renal crônico. E os indivíduos que têm, obviamente, um aumento da creatinina e uma taxa de filtração glomerular reduzida. Como é que se dão os sintomas da insuficiência renal crônica? Então, a ureia. Mas a ureia talvez seja o menos importante dos produtos metabolitos que são retidos na insuficiência renal crônica. São muitos os produtos que são retidos. Esses produtos deveriam entrar pela artéria, renal e serem eliminados através da urina e irem para o vaso sanitário. Mas se isso não acontece porque o rim perde sua função, esses produtos são retidos no sangue, provocando aí o que a gente chama de azotemia, que se caracteriza principalmente pela presença de náuseas, vômitos, o indivíduo começa a ter anorexia, o indivíduo pode evoluir com sintomas de encefalopatia, por exemplo, asterix, tremor de extremidades, que pode evoluir até para coma e morte. A pericardite urêmica, que se caracteriza inicialmente por um atrito pericárdico, depois pode levar a um tamponamento e morte. Uma tendência maior a sangramentos, porque há um distúrbio qualitativo das plaquetas. As plaquetas não reduzem, mas elas não agregam no ambiente urêmico. E distúrbios intraeletrolíticos os mais variados, mas entre eles o mais importante, a hiperpotassemia. Lembrando sempre que esses sintomas todos são extremamente tardios. E se o diagnóstico precoce não for feito, quando o paciente já apresenta esses sintomas, quase nada pode ser feito por esse paciente a não ser terapia de substituição de função renal, transplante ou diálise. Bom, em relação à avaliação da doença renal crônica, lembrar que nós não podemos deixar de avaliar a proteinúria, então se a fita reagente mostrou algum tipo de proteinúria, é o exame mais simples e mais barato, é melhor, o próximo passo é fazer a relação albumina-creatinina, que é até mais confiável do que a proteinúria de 24 horas. Sabe, é normal, a gente não precisa assustar. Às vezes está acompanhando um paciente, se é cardiologista ou endocrinologista, o paciente apresenta uma variação da função renal, uma variação da creatinina. Então, uma mudança menor que 25% do clearance da creatinina pode ser fisiológico e não significar necessariamente uma progressão da doença renal crônica. Lembrar que o padrão ouro para avaliar a função renal é o clearance da creatinina, mas nós já discutimos isso lá nas aulas iniciais. Pela grande dificuldade técnica, nós usamos frequentemente fórmulas, a fórmula do CKD-EPI ou a fórmula do MDRD, que são as mais utilizadas. A insuficiência renal ela é classificada de acordo com o grau de perda de função renal,
Então, aqui são 5 estágios. No estágio G1, o indivíduo tem um clearance acima de 90, G2 entre 60 e 89, G3A entre 45 e 59, G3B entre 30 e 44, G4 entre 15 e 29 e o que a gente chama de insuficiência renal crônica terminal, quando o clearance está menor do que 15. Isso associado, atualmente é assim que se classifica a função renal, de acordo com o tanto de proteína que esse indivíduo perde. A gente sabe que o que mais determina a progressão da doença é o estágio que esse indivíduo está e o quanto de proteína ele perde. Então, estágio G2, por exemplo, se ele não tem proteinúria, é G2A1, se ele tem uma proteinúria mais severa, é G2A3, e assim por diante. E como conduzir a insuficiência renal crônica? O que fazer? Primeiro, e o mais importante, é fazer o diagnóstico precoce, e para isso nós temos que sempre avaliar os pacientes de risco, dosar a creatinina e fazer o sedimento urinário, o EAS, em todos aqueles pacientes de risco, os pacientes que são diabéticos, os pacientes que são hipertensos, os pacientes que são idosos. Depois nós temos aí 4 grupos de intervenções que a gente pode fazer, intervenções que retardam a progressão da doença, o tratamento das complicações da doença renal crônica, o tratamento das comorbidades e o preparo desse nosso paciente para a diálise ou para o transplante. Então, entre o tratamento da progressão é o controle restrito da pressão arterial, estrito da pressão arterial, sempre utilizando um IE como bloqueador. Esses pacientes, essas drogas são capazes de reduzir a taxa de filtração glomerular e reduzir a hiperfiltração e manter a função renal há mais tempo. Controle estrito da glicemia nos pacientes que são diabéticos e a restrição proteica, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Nos tratamentos das complicações, nós também vamos falar um pouco sobre isso, é o tratamento da anemia, o tratamento da doença osteometabólica, o tratamento da acidose e tomar muito cuidado, porque esses pacientes, principalmente aqueles que estão fazendo restrição proteica, podem se tornar desnutridos. Por isso que no atendimento da insuficiência renal crônica tem que ter uma equipe multidisciplinar. Uma equipe que envolva médico, enfermeiro, que envolva nutricionista e psicólogo. E muitas vezes também assistente social, porque esse paciente vai precisar de uma série de medicações, de intervenções na dieta, e muitas vezes ele não tem condição econômica, ou às vezes sociocultural também para fazer isso. O assistente social entra nessa parte auxiliando a gente. O diagnóstico das comorbidades, esses pacientes muitas vezes são cardiopatas, são hipertensos e, via de regra, são cardiopatas, muitas vezes têm doença vascular associada a não diabetes, tem neuropatia diabética, tem retinopatia diabética. Isso tudo tem que ser tratado. Então, a gente trata sempre em conjunção com os outros especialistas. E quando a doença já chega no estágio 4 para 5, se começa a falar com o paciente sobre as modalidades que ele pode ser submetido, se ele tem ou não chance de transplantar, que tipo de diálise é melhor para ele, começa a se educar esse paciente e se começa a pensar em confeccionar um acesso vascular para caso ele opte pela hemodiálise ou peritoneal, caso se opte pela diálise peritoneal. Isso nós vamos ver depois nas aulas de métodos dialíticos. E aí, quando chega o momento, inicia-se a terapia de substituição de função renal. Bom, em relação à hipertensão. A hipertensão, existe uma conduta, que é manter nos níveis para a população geral se o paciente não tem proteinúria e um controle mais rigoroso da pressão arterial, como nós já dissemos antes, se o paciente tem proteinúria. Não se recomenda níveis muito baixos de pressão na doença renal crônica, porque existe um fenômeno que, se a pressão for muito baixa, ele pode fazer hipoperfusão renal e acabar progredindo mais rapidamente. É interessantíssimo usar sempre bloqueador de receptor de angiotensina ou inibidores da enzima de conversão, e não há evidência para a associação dessas duas drogas, salvo em situações em que a gente precisa ter um controle da proteinúria e a gente não consegue fazê-lo com uma delas isoladamente. Em relação à ingestão proteica, existe muita controvérsia na literatura. Existem algumas doenças que classicamente não respondem à restrição proteica, que é o caso, por exemplo, da doença renal policística familiar. É um pouco discutível no diabetes, mas a gente acaba fazendo. Então, normalmente, nos estágios mais iniciais, a gente mantém a ingesta proteica aí mais na orientação e pede o paciente para não ingerir muita proteína, porque
população ocidental ingere muito mais proteína do que necessário e nós tentamos manter essa ingesta em torno de 1,3, 1,5 miligramas por quilo por dia. Nos estágios mais avançados, faz uma restrição proteica mais rigorosa, isso tem que ser feito com auxílio e sob supervisão de um nutricionista, e aí a restrição proteica cai para 0,8 miligramas por quilo por dia de proteína, e tem que se tomar todo o cuidado para esse paciente não desnutrir e cair a albumina sérica, o que aumenta muito a mortalidade desse paciente. Nós sabemos que o diabetes mellitus é a principal causa de DRC, nós já discutimos isso, é um fator de risco independente para a mortalidade cardiovascular, e quanto maior for a proteinúria que esse paciente tem, maior o risco cardiovascular, maior o risco dele morrer até antes de chegar ao procedimento dialítico. O objetivo nosso é manter esse paciente com a hemoglobina glicosilada menor do que 7%. Então, vários trials já mostraram isso, tanto o DCCT quanto o KPDS, todos dois mostram isso, que mantendo um bom controle, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, nós somos capazes de, pelo menos, postergar a evolução da nefropatia diabética. A ingestão de sal é fundamental. Nós sabemos que, uma vez que se perde função renal, se perde a capacidade de regular e o indivíduo acaba fazendo algum grau de retenção introssalina. A hipertensão arterial é universal nesses pacientes e ela é quase sempre volume dependente. Então, quanto mais sal, mais proteinúria, mais hiperfiltração glomerular e você acaba, se você fizer uma dieta com muito sal, a ação benéfica dos inibidores de enzima de conversão e do braço se perde. Então não adianta nada se usar essas drogas na esperança de manter a função renal se o paciente não restringe sal da dieta. Nós sabemos que nós ingerimos muito mais sal do que as recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde, mas no renal crônico isso é muito mais importante e nós devemos orientá-lo a ingerir no máximo 5 gramas de sal por dia, o que é uma colherzinha de café, o que corresponde a 2 gramas de sódio por dia. Existem vários alimentos, e principalmente os alimentos que são processados industrialmente, eles têm muito sódio. Por exemplo, macarrão instantâneo, praticamente se o indivíduo ingerir isso por dia, ele já ingeriu toda a quantidade de sódio que ele precisa, né? Hambúrgueres, frango empanado, salsicha, os embutidos são muito ricos em sal. Isso, normalmente, o nutricionista orienta esses pacientes para evitar esse tipo de alimentos. A hiperuricemia é um achado frequente na doença renal crônica, uma vez que o urato é mais um dos compostos que são retidos na uremia. Ele comprovadamente se relaciona com doença cardiovascular, mas a gente não sabe se ele é causa ou efeito na insuficiência renal crônica. Ou seja, a gente não sabe se ele é só um reflexo da perda de função renal, por isso ele aumenta, ou se ele está até na gênese, implicado na gênese da doença renal. Não há uma orientação sobre tratamento com hiperuricemiante no intuito de retardar a progressão da doença renal crônica. O que é consenso é que se trata esses pacientes se eles tiverem sintomas resultantes disso, se eles fizerem gota. O estilo de vida, obviamente, esses pacientes eles têm que ter um estilo de vida mais saudável, uma vez que a mortalidade cardiovascular deles, como nós vamos ver acima, é assustadoramente alta. Então, o tipo de atividade física deve estar de acordo com a comorbidade e a tolerância, mas o recomendado é 30 minutos, 5 vezes por semana. Esses indivíduos devem ser mantidos num IMC ideal e, obviamente, devem cessar tabagismo. Anemia. A anemia aqui é multifatorial, mas a gente considera a anemia quando a hemoglobina cai abaixo de 13 nos homens e menor do que 12 nas mulheres. A gente tem que pesquisar causas secundárias. Muitas vezes esses pacientes têm uma deficiência de ferro, que está muito relacionado à hepacidina, nós vamos ver isso, mas se comprovada a deficiência de ferro através do índice de saturação da transferrina e através da ferritina, da dosagem de ferritina sérica, nós podemos usar ferro oral, que algumas vezes funciona, muitas vezes não funciona, principalmente pelo problema do transporte de ferro, e aí nós somos obrigados a usar o ferro venoso. Nós temos aí o Noripurum, que é disponível no mercado brasileiro. E quando esses indivíduos comprovadamente não têm deficiência de ferro e mantêm anemia, principalmente nas fases mais avançadas, quando o clíris cai abaixo aí de 60 a 50, nós podemos usar a eritropoetina e a gente usa a forma subcutânea, e mantendo esses indivíduos, então, sem anemia. O indivíduo que não tem anemia tem muito menos sintomatologia.
Lembrar então, como nós já falamos, do importante papel da hepcidina. A hepcidina é uma proteína de fase inflamatória e a insuficiência renal crônica é um processo inflamatório. Então, isso vai fazer com que haja a liberação de hepcidina pelo fígado. A hepcidina se liga à ferroportina e impede, então, com que a ferroportina transporte ferro. Então, esses indivíduos eles vão ter dificuldade de responder ao ferro oral, o que nos obriga muitas vezes a usar o ferro venoso. Vamos falar um pouco sobre distúrbio mineral e ósseo e sobre essa entidade que é conhecida como doença osteometabólica associada à insuficiência renal crônica, que antigamente era conhecida como osteodistrofia renal. Mas nós sabemos que essa é uma doença sistêmica e não só do osso. O que acontece? Acontece que nas fases mais iniciais da insuficiência renal, quando o clínico começa a cair, já começa a ter algum grau de retenção de fósforo. O fósforo retido, ele se liga ao cálcio, e calcifica para todo o organismo, calcifica as artérias, até coração, etc. Isso faz com que haja um aumento até da mortalidade. É uma das explicações para a altíssima mortalidade cardiovascular que os pacientes portadores de doença renal crônica têm. Paralelamente, nós lembramos que o rim ele é responsável pela hidroxilação da vitamina D. Então, você começa, por um lado, a ter retenção de fósforo, que é progressivo. Quanto mais você progride a doença, mais retém fósforo. Esse fósforo se liga ao cálcio. E, paralelamente, você tem uma diminuição da ativação da vitamina D, que é responsável pela absorção intestinal de cálcio. Você tem um menor nível sérico de cálcio. Isso ativa as paratireoides, que produzem o paratormônio. O paratormônio, então, ele é aumentado e ele começa a mobilizar o cálcio do osso, para conseguir normalizar o cálcio sérico. Então, você tem calcificações metastáticas e redução do cálcio ósseo, levando aí a vários tipos de doenças. O espectro da doença é muito grande, você tem vários tipos de doenças, algumas com mais ativação de osteoclastos, que são chamadas as doenças ósseas, o hiperparatiroidismo, e algumas que o osso fica mais inativo, chamada de doença óssea adinâmica. Enfim, mas o nosso objetivo nesses pacientes é sempre dosar o cálcio, o fósforo, o paratormônio e a fosfatase alcalina, que vai mostrar para a gente um pouco do turnover ósseo, principalmente quando esses indivíduos passam aí do estágio 3B para frente. Se esses indivíduos começam a reter fósforo, a gente normalmente intervém com a dieta. Lembrar que quase tudo que a gente come tem fósforo, mas principalmente as proteínas de origem animal. Então, aquela restrição proteica que estava sendo feita para tentar reduzir a progressão da doença acaba também reduzindo a ingestão de fósforo, mas isso não é suficiente nas fases mais avançadas da doença, em que a gente acaba tendo que usar algum tipo de quelante de fósforo, e os mais facilmente disponíveis é o carbonato de cálcio e o acetato de cálcio. Mas esses quelantes têm muito cálcio e algumas vezes esses doentes começam a também ter cálcio alto e que piora a calcificação metastática deles, e a gente tem que usar quelantes que são muito mais caros, mas são disponíveis na rede pública desde que se faça um protocolo, isso feito por um nefrologista. Nós temos aí o Sevelamer, que é distribuído pela rede pública. E, obviamente, esses indivíduos também não hidroxilam a vitamina D, como nós sabemos, e isso faz com que, muito frequentemente, nós tenhamos que usar metabólitos ativos, calcitriol ativo, ou seus derivados, alfa-calcidol, por exemplo. E nós, então, vamos associar dieta com restrição de fósforo, o uso de quelante de fósforo, o uso de metabólitos de vitamina D, que a vitamina D ela acaba desligando, suprimindo a liberação do PTH, e às vezes isso faz com que aumente um pouco o cálcio. Então, em situações em que a gente às vezes também não pode usar a vitamina D, nós vamos usar drogas que também são caras, mas são disponíveis na rede para esses pacientes, que são as drogas calcimiméticas. Fica fácil entender que não é fácil trabalhar com esse paciente. Isso precisa realmente de uma equipe multidisciplinar, e a participação é fundamental aqui da nutricionista. A acidose metabólica, ela traz uma série de problemas. Então, o tratamento da acidose metabólica, principalmente na infância, nos pacientes, nas crianças com doença renal crônica, ela é fundamental, mas também no adulto. O nosso objetivo é manter o bicarbonato ali acima de 20, 22, e para isso a gente usa o velho e bom bicarbonato de sódio,
pode ser aí uma colherzinha diluída em meio copo de água, que a gente dá via oral 8 horas, ou 12 em 12 horas, e faz uma gasometria venosa para controlar isso. Não há necessidade de gasometria arterial para se observar distúrbio ácido básico. É fundamental falar que os pacientes, uma das coisas mais importantes na doença renal crônica, vocês estão vendo que o tratamento dessa doença é extremamente complexo e exige uma equipe multidisciplinar, então que esses pacientes sejam encaminhados, pelo menos os pacientes a partir do estágio G4, G5, sejam encaminhados para o nefrologista, para um centro de atenção da doença renal crônica, né? Isso vai permitir que esse paciente tenha acesso a nutricionista, a psicólogo, assistente social, né? E outras situações, por exemplo, quando houver, por exemplo, uma agudização da doença renal crônica, mas principalmente, né, é lembrar que esses pacientes precisam ser encaminhados ao nefrologista para terem um atendimento mais especializado. Não podemos esquecer que qualquer droga que for dada a um paciente com insuficiência renal crônica é bom ler a bula. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, um caso típico de ajuste da levofloxacina, que é um antibiótico muito utilizado para tratar pneumonia e infecção urinária. Então, a princípio, se você não sabe se essa droga é eliminada ou não pelo rim, você tem que ler a bula, saber se é e ajustar isso ao clírice do paciente. Sabemos que algumas coisas podem levar à agudização da doença renal crônica, então o indivíduo está ali com a sua doença renal crônica assintomático, mas se ele for submetido, por exemplo, a um cateterismo cardíaco, uma tomografia com contraste, isso aí ele vai ter algum grau de lesão renal. Isso é dose dependente. Normalmente você vai observar um aumento da creatinina e redução do débito urinário 24 a 48 horas depois de que ele foi submetido a esse meio de contraste. Não adianta fazer hemodiálise profilática, isso não adianta em nada. E quanto mais avançada a doença renal crônica, com clearance abaixo de 45, maior o risco dele fazer uma agudização com meio de contraste. Os outros fatores de risco obviamente, a presença de doença renal crônica, nefropatia diabética, insuficiência cardíaca avançada, nos indivíduos que têm mieloma, os indivíduos que fazem intervenção coronariana. Existem alguns esquemas profiláticos, mas o mais importante é que esse paciente seja muito bem hidratado, podendo também usar bicarbonato e acetilcisteína, tem alguma evidência na literatura para suportar isso. Mas o mais importante de tudo é uma boa hidratação com soro fisiológico para que esse indivíduo faça aí a menor lesão possível com o meio de contraste. Nós já falamos sobre as medidas uma das consequências da doença renal crônica, assim como na insuficiência renal aguda, é que esse indivíduo pode fazer hipercalemia, principalmente quando ele agudiza a insuficiência renal crônica. Nós já falamos sobre essas medidas, não vamos repetir aqui, falamos na aula de lesão renal aguda. Quando nós devemos iniciar a terapia de substituição da função renal? Devemos indicar a diálise, o que é mais comum, ou que esse indivíduo seja submetido a um transplante renal? Quando esse paciente apresentar sinais e sintomas que possam ser atribuíveis à doença renal crônica. Por exemplo, serosite, um indivíduo que tem uma pericardite urêmica. Pericardite pode levar ao tamponamento e isso pode matar esse indivíduo. Quando o potássio começa a ficar muito alto e nós temos que começar a tomar medidas para baixar o potássio. Quando a acidose metabólica se torna mais grave, quando esse indivíduo tem prurido urêmico. Quando nós não conseguimos controlar a pressão arterial desse paciente, que nós sabemos que a hipertensão do renal crônico é volume dependente, e esse paciente passa a não responder mais a diurético. E aí nós temos dificuldade de controlar a volemia e esses pacientes ficam hipertensos. É hora de indicar diálise. Quando existe uma piora do estado nutricional, o paciente para de ingerir alimentos e começa a perder massa magra. Quando existe um déficit cognitivo acreditado, que possa ser acreditado a piora de função renal. Não existe um valor de clearance de creatinina que nos obrigue a iniciar a diálise. Assim, com muito menos, existe um valor de ureia. Nós já sabemos lá da lesão renal aguda que a ureia é um marcador de função renal que está sujeito a muitos fatores confundidores e é bem pior do que a creatinina. Então não existe um valor de ureia que nos diga que o paciente deva ser ou não dialisado. Vamos falar um pouco, para terminar, sobre a altíssima mortalidade dos pacientes portadores de doença renal crônica. É bom que vocês entendam que isso é um fenômeno que acontece,
nesse grupo específico de pacientes. Então, nesse trabalho, por exemplo, nós podemos observar pacientes sem diabetes, sem doença renal crônica, pacientes com diabetes, que é um clássico fator de risco de mortalidade cardiovascular, pacientes com doença renal crônica e pacientes com doença renal crônica mais diabetes. Nós podemos observar que doença vascular, insuficiência cardíaca, evolução para TRS e óbito é muito mais frequente na doença renal crônica sem diabetes do que no diabetes sem doença renal crônica. E quando as duas se associam, obviamente, amplifica esse risco. Quando nós olhamos esses dados, nós concluímos que a possibilidade de um paciente no estágio G2, G3 ou G4 chegar a algum tipo de terapia de substituição de função renal, transplante ou diálise, é a metade da possibilidade desse paciente vir a óbito. Ou seja, é 2 vezes mais provável que um paciente em tratamento conservador para DRC evolua para a morte do que para chegue a diálise ou ao transplante. Esses dados aqui também mostram que um paciente jovem em diálise na faixa dos 25 aos 34 anos de idade tem uma mortalidade similar a um paciente da população geral na faixa dos 80 anos de idade. Então, é para vocês terem noção do quanto é assustadora a mortalidade dos pacientes com doença renal crônica, e essa mortalidade é principalmente por doença cardiovascular. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês e até a nossa próxima